Fala galera, tudo bem? Sou o Jonathan Carneiro, especialista em envelopamento de geladeira. Hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como envelopar essa geladeira aqui, ó. O modelo dela é Kombi, é bem retrô, bem legal. Vou mostrar como foi feito o processo de corte do teto, toda a frente, a lateral dela, o encaixe dele aqui, ó, é bem certinho a frente com a lateral, então você olhando ele aqui dá pra ver igual a Kombi mesmo. O acabamento em cima dela, todo o acabamento interno aqui também e a parte de cima. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal aí, deixa seu like. Se você quer acompanhar nosso dia a dia, tem o link do Instagram aqui na descrição do vídeo, segue a gente lá. Gente, então vamos lá. Aqui eu vou alinhar o adesivo, tá? Com o auxílio desses ímãs que tá na minha mão. Esse ímã ele é para auxílio mesmo na aplicação. Caso você não tenha um ajudante, ele vira um ajudante. Agora eu vou puxar o adesivo do liner. O liner é esse papel atrás. Eu puxo o adesivo e vou fazer uma dobra no liner. Fazendo a dobra, eu vou fazer uma linha reta ali para facilitar a minha aplicação. Vou passar a espátula para cima, para as laterais, para fazer uma linha reta, para esse adesivo ficar o início dele bem alinhado e bem reto. O início é que vai mandar se o restante da aplicação vai ser boa. Eu coloco os ímãs lá embaixo, esticando um pouco o adesivo. Você vai reparar agora que quando eu puxar o liner de trás, ó, ele está bem retinho, bem alinhado, fica mais fácil a aplicação. Como que é o ideal para fazer essa aplicação? Sempre do meio para as extremidades. Então você vai passar com a espátula do meio para fora, do meio para fora, para tirar o ar, não deixar muita bolha. Normalmente assim quase não fica bolha. Caso fique, continua fazendo a aplicação, porque bolha é só acabamento, tá? O pessoal tem muito receio com as bolhas, mas a bolha é acabamento. Agora eu tirei os ímãs, o que que eu faço? Eu puxo o liner, travo com a minha mão lá embaixo, ele vai ficar esticado lá embaixo com a minha mão, pro adesivo manter reto e facilitar a aplicação. Dá uma olhada aí, ó. Estiquei, travei com a mão, eu travo ele lá embaixo só pro adesivo não encostar na lata da geladeira, para facilitar a aplicação. Agora se você vê, eu aproveito para fazer a remoção do liner, como ele já está lá embaixo, eu venho enrolando ele. Assim não fica bagunçado, não corre o risco de enrugar o adesivo para fazer a aplicação. Então ali eu venho aplicando ele do meio para as extremidades sempre. É sempre bom lembrar isso que fica mais fácil para tirar o ar, tá? O que é bom você fazer? Sempre tentar manter o adesivo mais próximo possível da lata da geladeira, não deixando ela encostar, mas o mais próximo possível, porque ele sempre vai ter uma linha reta ali para você aplicar. E isso vai facilitar muito a aplicação para você, tá? E ali você vai seguindo até o final. Ali o adesivo soltou um pouquinho antes para não deixar bolha, e como tá só no finalzinho mesmo, eu decidi puxar ele ali para poder fazer a aplicação e remover essas bolhas para depois não precisar ficar tirando ela com o estilete. Aí finalizou a aplicação, é bem fácil, se você fizer com cuidado, passo a passo, sem pressa, dá certo. Agora aí é o processo de corte. O que eu faço? Primeiro a gente eu utilizo essa luva para não riscar o adesivo e eu consigo fazer com a luva o processo que eu faço com a espátula. Então aí eu passei a luva ali para ele aderir bem aonde eu preciso fazer o corte, fiz o corte, que tem essa parte de metal que segura a porta junto com o teto. Ali eu vou fazer um cortezinho para fazer a parte de trás e para me liberar o teto ali, sempre usando a luva. O ideal é sempre que use a luva, tá? Para fazer o corte embaixo. Ali eu estourei uma bolha. A bolha você faz um furinho na ponta dela e empurra o ar contra o furo. Para cortar a parte de baixo, você vai usar a própria geladeira como régua. Você vai passar rente à geladeira ali o corte. E esse corte vai ficar bem no finalzinho, ó.
finalizando o corte ali, ó. Ficou bem fácil para fazer ele, entendeu? Como que a gente vai fazer o acabamento da parte de trás? Eu sempre uso a mão, passo primeiro na quina, o dedo na quina ali entre a parte de trás e a lateral, e aí eu vou passando o dedo mais atrás para fazer o adesivo grudar. Primeiro na quina e depois eu vou levando mais para trás. Quina, levando mais para trás, fazendo ele aderir todo, tá? E assim vai fazendo todo o processo aí até o fim. Lá em cima sobrou uma pontinha, eu grudo ela no teto, que depois a gente vai adesivar o teto todo. Para fazer essa parte interna, ó, a quina de novo, venho passando o dedo na quina, tá? Até o fim. Chegou lá embaixo, tem uma parte de metal. Eu vou levar até o fim na quina ali. A gente vai precisar fazer um corte nessa parte de metal lá, tá? Então, eu uso a espátula para empurrar um pouquinho aonde precisa aderir o adesivo ali e vou fazer o corte. Fiz o corte, ele já me livrou para fazer essa parte, ó. Já vou cortar, tirei a parte ali que estava atrapalhando a gente para fazer o acabamento. E usando o dedo, eu vou empurrando para cima, vou passando, primeiro eu passo um pouquinho para grudar a ponta, e aí eu levo o dedo mais para o fundo lá para aplicar o restante. E assim eu vou fazendo nessa lateral toda, de baixo até em cima, tá? O adesivo tá cortadinho, tudo certinho. Finalizando aí, a gente vai para a parte interna, para fazer o acabamento dentro da geladeira, tá? Ela tá aplicada, dentro da geladeira tem uma parte ali aonde ela é uma parte um pouco mais baixa, então a gente usa ela como base para fazer o corte. Eu vou passando o dedo de cima a embaixo para fixar e agora a gente vem para o corte. Não precisa de régua, não precisa de nada porque tem a própria geladeira para auxílio. Você vai passando o adesivo devagar, sem forçar, apenas só para o corte mesmo do adesivo, tá? Para não riscar a geladeira. Se você olhar ali tem uma parte mais ressaltada e eu vou usando ela como régua para fazer o corte de cima e embaixo e esse corte ficar bem retinho. Não precisa fazer força, o adesivo ele é fino, então se a lâmina estiver bem afiadinha, é só vir de leve, só mesmo para fazer o corte do adesivo, tá? E assim faz até o final. Passa o dedo para ele grudar bem. Se preciso, use soprador também, que vai ajudar muito. E olha aí a qualidade do acabamento. Fica bem rente e aquela parte interna que tem da lata também está coberta. Acabamento profissional, tá? Olha em cima todo o processo dela. Ela todo acabamento profissional, acabamento de primeira. Aí a gente vai para o teto. Mesmo processo da lateral. Vou tirar o liner. Eu fiz desse jeito para você ver exatamente o que é feito. Então eu tiro o liner e faço uma linha reta. Por que a linha reta? Essa linha reta que vai mandar na minha aplicação, ó. Aí eu tenho alguém me auxiliando do outro lado, segurando o adesivo. Essa pessoa ela vai esticar o adesivo ali para mim. Eu vou aplicar essa linha reta, porque o início da aplicação é que vai mandar na qualidade final dela, porque eu conseguindo aplicar reto, o restante vai tudo reto. Agora, se você aplicar torto no início, ele vai o restante todo do adesivo torto, tá? E assim a gente vai fazendo a aplicação, do início ao fim, tá? Vai levando, como eu tenho uma pessoa me auxiliando, agora você vai ver que ela vai segurar o adesivo esticado para mim e puxar o liner, para que eu possa fazer toda a aplicação. E assim a gente vai fazendo até o final, tá? Chegou no final, finalizou, o teto é bem rápido. Se você tiver auxílio de alguém é muito bom. Aí eu estou mostrando, para fazer o corte do teto e a lateral, é bom você ter uma lâmina nova, que a gente chama. Então você quebra a lâmina para ela ficar com um corte novo. Ali eu passo o dedo na quina sem forçar, tá? Apenas para cortar o adesivo e não cortar o adesivo de baixo. A gente vem passando ali. Isso é técnica de corte, tá? Eu vou colocar aqui no canal algum vídeo ensinando técnica de corte para cortar só o adesivo de cima
e não cortar o adesivo de baixo nem riscar a lata. Olha aí a qualidade do corte, fica retinho porque eu apoiei o meu dedo no teto com a lateral e usei o meu dedo para fazer como se fosse uma régua. Aí eu vou fazer o acabamento daquela parte de ferro em cima. Eu fiz um corte bem aonde tem a dobra dela lá, para poder o adesivo dar um encaixe ali. E venho fazendo o corte circulando ela, seguindo ela, uso ela como base, corto sobre ela mesmo, ele vai pegar o formato dessa peça. Fiz o corte de um lado, vim do outro, vou fazer o corte para poder fazer o acabamento ali, tá? A gente vem cortando, vem acabando, usando a espátula, faço um corte pequeno. Gente, o ideal é não ter pressa, tá? Outra coisa, se você quer acompanhar o meu dia a dia fazendo aplicação de adesivo e envelopamento de geladeira, na descrição do vídeo aqui está o nosso Instagram, segue a gente lá que todo dia eu posto o nosso dia a dia na aplicação e envelopamento de geladeira, tá? Aí eu vou passar o dedo na quina para fazer o corte novamente, olha lá. E aí vem o corte. Show de bola. Feito o corte, tiro o adesivo, o excesso, e olha lá, ó. Acabamento profissional, acabamento de primeira. Ficou muito 10. E agora a gente vai para a parte da frente. Sempre, primeiro, passo o dedo entre a quina, na quina ali entre o teto e a frente, ou o teto e a lateral, né? Todas as vezes que for fazer a aplicação, sempre usar essa quina primeiro, passo o dedo para dar aderência nela e depois eu venho fazendo o restante. Ó, o uso da luva. Nesse caso não precisa nem da espátula, a própria luva serve como espátula. Aí a gente está fazendo toda essa parte de acabamento, vai vir um corte. A gente vai fazer o corte aí. Fazendo esse corte, ele já fica, ó, seguindo a linha da geladeira ali, para ficar um acabamento profissional, um acabamento de primeira, tá? Dá uma olhada aí na qualidade do acabamento, tá bom? Excelente. Agora, gente, a gente vai para a porta. Porta eu alinho o adesivo com a lateral, com os meus dedos na lateral eu consigo sentir se ele está reto ou não, se ele está batendo os dois lados ou não, pelo tamanho do adesivo. Com o mesmo imã que me auxilia na aplicação, eu vou prender o adesivo no meio da porta. Alinhei embaixo, igual ficou em cima, prendi com o imã. Pronto, posso soltar o adesivo. Aí eu vou pedir o auxílio de alguém. Tem vídeo aqui no canal mostrando como fazer a aplicação sozinho, tá? Dessa mesma maneira, sem o auxílio de ninguém. Mas se você puder ter alguém te auxiliando na aplicação, é excelente, porque facilita teu trabalho, facilita o tempo. Sempre é bom ter alguém ajudando, tá? Aqui na empresa, cada aplicação a gente faz em 3 pessoas, um sempre registrando o envelopamento e 2 aplicando, no caso eu e minha esposa aplicando. Ali eu vou fazer o mesmo processo, puxei o adesivo, vou dobrar o liner, faço sempre, ó, meio cima, meio baixo para fazer uma linha reta. A gente vai puxar o adesivo, vou começar do meio também, aplicando, tirando as bolhas ali, tirando o ar para cima, sempre do meio para as extremidades, do meio para um lado, do meio para o outro, tá? Por que que eu faço em pé assim? Eu prefiro porque essa geladeira ela é um pouco curva a porta, e se você fizer como foi feito na lateral, dificulta um pouco o trabalho. Eu prefiro fazer assim, que é muito melhor e muito mais rápido, na minha opinião, e qualidade também muito melhor. E assim a gente vai fazendo que nem na lateral. Puxa o liner e vem aplicando do meio para as extremidades, tá? Pode ver. Olha lá, ó. Vem aplicando e vai fazendo todo esse processo até o final, tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui para a gente poder passar, porque senão vai tomar muito tempo essa porta aí, tá? Eu vou dar uma acelerada no vídeo.
Gente, aproveitando aqui, para você que quer saber a respeito do nosso treinamento, de viver de envelopamento de geladeira, a gente ensina você todo o processo de envelopamento, material usado, acabamento, tudo, e te auxilia para você fazer disso um negócio e faturar com isso, tá? Se você quer saber mais sobre isso, tem um grupo do Telegram aqui na descrição do vídeo, tá? Vai lá, faz parte desse grupo, tem dicas todos os dias lá, todo dia tem conteúdo novo. Se você tiver uma dúvida também, manda para mim lá que eu vou estar tirando a dúvida e vou estar auxiliando você. Tá? Faz parte desse grupo, acompanha a gente no Instagram lá que tem bastante coisa legal para vocês lá também. Tá bom? Então aqui eu já estou finalizando a aplicação, tá? Já está no fim ali. E agora a gente vai vir para a parte superior. Ali, se você ver, tem essa parte plástica. O que eu fiz? Eu removi o adesivo dela para vir com a espátula fazendo o acabamento na parte mais alta dela, a parte mais saltada dela ali. E venho passando o dedo para ele colar o adesivo na primeira parte, para ele não voltar. Quando eu puxar o outro lado, ele não voltar onde eu já colei, tá? E ali eu venho fazendo todo esse processo de aplicação ali. Vou com uma mão, eu seguro o adesivo, com a outra mão eu já venho usando como a espátula, já venho aplicando o adesivo, tá? E faço isso em todo esse processo aí. Toda essa peça eu vou fazendo desse jeito. A peça já está finalizada. Na pontinha aí em cima, ele ficou um pouquinho enrugado, então eu passo o soprador para ele dar uma moldada no adesivo. Já está feito essa peça plástica. Agora a gente vai para o acabamento lateral da porta. Eu estou soprando nessa parte plástica para fazer ele moldar ali na parte mais ressaltada. Sempre utilizando a mão, porque para mim facilita muito. Ó, agora eu venho passando na quina, como eu sempre falo. Quando tiver quina, passa primeiro na quina para ele aderir o adesivo na quina e depois a gente vai fazendo o próximo acabamento. Lá embaixo na parte plástica eu passo o soprador para também moldar e fazer o acabamento certinho ali. E venho utilizando meu dedo. Agora nessa parte mais larga eu vou usar a espátula, porque daí ali não dá para fazer com a mão também, mas eu preferi usar a espátula, porque é uma parte mais larga. Venho segurando com uma mão ali, dando uma esticadinha no adesivo e aplicando. Agora eu vou fazer o corte para poder fazer o acabamento. Como tem adesivo sobrando, eu faço o corte rente à lata da geladeira, que está no vão entre a porta e a lateral. Olha lá. Ó. Se você reparar essas fitas que eu uso, as fitas, o adesivo não dá aderência na fita. Então eu coloco a fita porque o adesivo não vai grudar no outro adesivo ali e correr o risco de manchar. Ele gruda na fita, fica só na fita e a fita não deixa grudar, tá? Um adesivo no outro. Aí eu fiz um cortezinho ali e venho colando na quina e passo o dedo mais interno para fazer aquele acabamento profissional, não ficar o cliente visualizando a parte branca da geladeira dele. A intenção é tampar tudo e parecer realmente que essa geladeira ou foi feita, fabricada assim, ou foi pintada, né? E ali, ó, a gente vai fazendo o acabamento da parte plástica. Agora eu vou fazer o corte da parte plástica. Ela vai ficar branco em cima. Então eu faço o primeiro corte ali. Entre a quina, a parte da frente e a parte de cima dessa porta. Agora quando eu for fazer o corte, eu uso ela como base. Ó. Eu coloco um dedo em cima, um dedo na frente e venho seguindo a linha da própria geladeira. Então assim eu não preciso ter... essa é a melhor forma de eu conseguir fazer um corte seguindo a linha da geladeira, sendo que ela não é uma linha reta, ela vem meio ondulado ali, né? E assim até o final, sem usar força, apenas para corte do adesivo. E vai assim até o final. Agora eu vou fazer a remoção desse adesivo para você ver como que ficou o corte. O corte ficou extremamente
bom, fica seguindo a linha da geladeira, qualidade excelente, tá? E agora a gente vai para o corte de baixo. Vou usando a base da geladeira também, a linha da geladeira. Como tem um vão ali, eu venho cortando do início ao fim, tá, gente? E assim a gente finaliza a geladeira. Espero que você tenha gostado e eu vou mostrar para vocês o antes e o depois. Então tá aí o antes dela, tá? Ela tinha ferrugem no teto, a gente lixou, acabei não mostrando o processo de lixamento dela. Tinha ferrugem também nas laterais dela, a gente fez todo o processo de lixar, removeu ferrugem, deixar ela bem lisinha ali, tá? Tinha um pouquinho de ferrugem na frente, a gente também removeu. Eu acabei não mostrando no vídeo para vocês, mas foi lixado. Esse é um processo bem simples. É só lixar para remover o ferrugem e deixar a superfície ali onde vai ser feita a aplicação bem lisinha, tá? Então tá aí o antes dela. E agora eu vou mostrar para vocês o depois e o resultado final. E tá aí o resultado final dela, tá? Aí é uma foto dela de frente. Os encaixes da impressão ficou a frente bate com a lateral. A qualidade ficou excelente. E, gente, já deixa o like de vocês, já se inscreve no canal aí, vai ter vídeo toda semana, tá? E mais uma vez, se você quer acompanhar o nosso dia a dia, segue a gente lá no Instagram, que está na descrição do vídeo. E se quiser saber mais sobre envelopamento de geladeira, tem o grupo do Telegram, que também está na descrição. Até o próximo vídeo.